Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Só esperar mais um minutinho e a gente já inicia. Um minutinho passado. Boa noite de novo, pessoal. Sou o Alexandre, eu sou fundador e instrutor da Z Treinamentos. Estou aqui há um tempinho já. Embora eu seja um entusiasta de IA também, não sou eu que vou dar o webinar, tá? Só vim fazer a apresentação. Então, eu sou consultor ABAP, estou na Z aí há uns 15 anos, também trabalho como ABAP há 15 anos. Uso IA todos os dias, a IA é minha melhor amiga aqui no trabalho. Sou um fanático de IA. Mas a gente vai falar hoje sobre IA generativa, ou Gen AI, IA, do jeito que vocês quiserem chamar. E eu vim apresentar o nosso caro parceiro aqui. Deixa eu só pegar todas as informações dele para não esquecer nada, que é um cara de alto nível, não posso falar nada de errado, senão fica feio aqui. Bom, o Edilson Rodrigues, ele vai ser o instrutor de vocês hoje, tá? Vai estar passando esse treinamento para vocês. Ele é professor universitário há mais de 12 anos, ele é PhD em Engenharia Elétrica e fez pós em Linguística Computacional pela USP, tá? Um cara de alto nível e também atualmente é pesquisador no SIAA IPT e concede mentoria no programa IA Factory, tá? Então, bastante referências aí do nosso instrutor. É um parceiro nosso aí, entende muito do assunto, tá? Eu queria ter 10% do conhecimento que ele tem para conseguir ajudar a minha vida aqui. E eu só vim fazer isso basicamente. Eu vim apresentar aí o nosso instrutor. Eu acho que ele já está aqui na sala, né? Ele está com outro logo aqui da IA. É isso, Edilson, você está aí? Sim, estou por aqui. Ah, beleza. Eu vou te passar o host aqui então. Make a host. Aí eu fico como convidado. E todo seu, Edilson. Fica à vontade aí. Tô por aqui, mas eu vou desligar aqui e vou ficar como aluno também hoje. Obrigadão. Beleza, valeu. Bom, deixa eu só. Bom, primeiro eu vou ligar a câmera, é, e vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos. Todos conseguem enxergar a minha tela? Tô Deixa eu vendo só sim. habilitar aqui. Tô Perfeito. vendo Deixa eu sim. só habilitar aqui o chat. Bom, pessoal, vamos lá então. Antes da gente começar, só vou avisá-los que o chat está liberado, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós teremos aí ah, algumas pausas aí também para a gente discutir, tirar dúvidas. Fiquem à vontade, perguntem mesmo, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto que está bastante quente no momento, né? Bom, dito isso, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, como o Alexandre nos me apresentou. Sou o Edilson Rodrigues, é, tenho aí a formação na área de inteligência artificial, né, já pesquiso sobre esse tema há algum tempinho já, né? Sou pesquisador na área, professor universitário. Atualmente também trabalho aí como mentor e consultor na área de inteligência artificial. Bom, pessoal, hoje eu vou falar bastante coisa para vocês hoje. Eu prometo tentar não utilizar termos tão técnicos, tão difíceis assim. Vou tentar ao máximo também, né, entrar na questão matemática da inteligência artificial, né, mais para a gente entender o que que é a inteligência artificial,
como que ela funciona, quais são os tipos, onde a gente pode aplicar a inteligência artificial, onde ela já é aplicada no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe, nem está percebendo, e a gente já tem inteligência artificial aí aplicada no dia a dia. E depois eu vou falar um pouquinho sobre aí a hype do momento, né, que é a inteligência artificial generativa. Vou colocar alguns temas para a gente discutir sobre o futuro aí da inteligência artificial, né, quais são as perspectivas de futuro. E, bom, então vamos seguir em frente aqui. Eh, Vamos lá. O que que é a inteligência artificial, né? Vocês já se perguntaram sobre o que é? Tanto se fala em A e quando a gente fala em inteligência artificial, né, o que será que vem à nossa mente, né, pessoal? Se alguém quiser contribuir aí no chat, pode ficar à vontade, né? Então, muito se fala, é, como diria antigamente, né, se fala em verso e prosa sobre inteligência artificial, mas o que que é efetivamente a IA? A inteligência artificial nada mais é, pessoal, que a capacidade que as máquinas, né, que os computadores, as máquinas, elas possuem de pensar ou de se comportar, de simular, digamos assim, a inteligência humana. De que forma? Na parte do aprendizado, então, a inteligência artificial ela tem esse viés de aprendizado, é, e também de perceber o ambiente que ela está e decidir aí tomar decisões em cima do que ela aprendeu do ambiente, assim como nós seres humanos. Nós seres humanos, nós aprendemos determinados assuntos, nós percebemos o ambiente que nós estamos e nós tomamos decisões sobre o que nós aprendemos, sobre a situação do ambiente, de uma forma lógica, né? Então, pensem vocês, a criança aprendendo a andar, né? Então, a inteligência artificial é como se fosse uma criança aprendendo a andar. Ela vai interagindo com o ambiente, ela vai aprendendo e vai tomando as suas decisões. Então, isso é um sistema de inteligência artificial. E como que funciona a inteligência artificial, né? O que que eu preciso para ter, para que essa inteligência ela possa funcionar? Então, nós precisamos, para que uma inteligência artificial possa funcionar, nós precisamos de uma coisinha muito simples: dados. Tem até quem diz que dados é o novo petróleo, né? Hoje, muitas empresas ganham dinheiro só trabalhando com dados. Dados é o ouro, é onde está a fonte digamos assim, do dinheiro é dados. Quem tem dados tem tudo. Por quê? Com dados a gente consegue fazer inteligência artificial. Sem dados, a gente pode ter o melhor computador, o melhor algoritmo, a melhor estrutura, o melhor tudo. Se não tiver dados, não tem inteligência artificial. Além disso, a gente precisa de uma grande quantidade de dados. Não são poucos, nós precisamos de muitos dados. Não é à toa que nós temos essas grandes empresas, essas grandes big techs como Google, Facebook, se destacando nessa área de inteligência artificial. Por quê? Porque eles têm grandes quantidades de dados acessíveis, né? Também a gente precisa desse detalhe, a gente precisa ter esses dados acessíveis e disponíveis para a gente criar a nossa inteligência artificial. Além disso, nós precisamos de uma capacidade de computação bastante grande. Fazer inteligência artificial precisa de muito computador, ou de muita capacidade de computação e processamento. Fazer inteligência artificial é muito caro. Só para vocês terem uma ideia, acho que todo mundo aqui está presente já, em algum momento aqui, já utilizou o chat GPT, né, pessoal? O chat GPT custa, em média, de 700 a 800 mil dólares por dia para se manter no ar. Fora o custo de treinamento, de fazer realmente o GPT, né? Só para mantê-lo
ele tem esse custo aí. Então, é algo bastante caro, é, processar ou se criar uma inteligência artificial. Bom, como que ela funciona em si? Qual que é, por baixo ali, por trás das cortinas, digamos assim, dos bastidores, como que funciona uma inteligência artificial? É, como eu disse para vocês, a inteligência artificial, ela se comporta como se fosse uma criança aprendendo. Então, imagina vocês quando vocês eram crianças, vocês eram bebês, veio com alguma coisa, digamos, da barriga da nossa mãe já programada, a gente já nasceu sabendo chorar, mamar, mas a gente não nasceu sabendo falar, a gente não nasceu sabendo andar. Tudo isso a gente foi adquirindo com o tempo, né? E como que a gente adquire isso? Aos poucos, né? Nenhuma criança sabe andar perfeitamente de um dia para a noite, nenhuma criança consegue falar perfeitamente de um dia para a noite. Vai aprendendo aos poucos. E como isso acontece? Como que uma criança ela aprende a falar? Observando. Ela olha os adultos ao seu redor, a forma com que mexe a boca, a forma com que emite som, ela vai observando, adquirindo esses padrões e começa a falar. A inteligência artificial é a mesma lógica. Então, nós colocamos lá, só que ela não vai observar um adulto falando, a gente colocou um montão de dados para ela vai observar esses dados e ela vai identificar padrões que tem nesses dados, ela vai relacionar os tipos, e aí, sim, ela vai aprender um determinado problema. O que que acontece, pessoal? Qual que é a dificuldade disso? A dificuldade é que é difícil ensinar o computador a pensar. Não é algo tão fácil, tão trivial, né? Porque existem diversas formas de se fazer um computador a pensar, diversos algoritmos, diversas formas de se fazer inteligência artificial, e não é tão simples assim, né? Mas é possível, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Para a gente começar, então, a inteligência artificial não é uma coisa só. Quando a gente fala em inteligência artificial, na verdade, é um termo genérico que envolve diversas coisas. Então, diversas categorias. Nós temos diversas categorias de inteligência artificial, cada uma indicada para uma finalidade. Então, nós podemos aí, temos quatro grandes grupos dentro da inteligência artificial. Nós temos aí a inteligência artificial que se preocupa mais com a parte robótica. Então, criar robôs inteligentes. Acho que vocês já viram aí YouTube, vídeos, né, dos robôs andando, os humanoides, né? Então tem uma área da inteligência artificial que se preocupa em criar esses robôs inteligentes. Nós temos aí os algoritmos genéticos ou algoritmos evolutivos. Eu vou falar um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso. São os algoritmos que se baseiam nos conceitos genéticos para fazer o computador a raciocinar. Nós temos os algoritmos de enxame, que se baseiam no comportamento de animais, como abelhas e formigas, por exemplo, para ter a inteligência. E nós temos uma grande área que a gente chama de machine learning, que é efetivamente o aprendizado de máquina. E dentro do aprendizado de máquina, nós temos outras subdivisões. Nós temos aí o deep learning, que é o aprendizado profundo. Nós temos o processamento de linguagem natural. Nós temos que o processamento de linguagem natural é quando nós ensinamos o computador a, 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 a se comunicar em linguagem natural, né, na nossa linguagem, na linguagem do ser humano, seja lá português, inglês, etc. Nós temos a visão computacional, que é a área da inteligência artificial que se preocupa em fazer o computador enxergar, né? Não como ser humano, mas é, verificar uma imagem, analisar essa imagem, identificar padrões, identificar objetos nessa imagem. Isso é a parte da visão computacional.
Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns deles. Aqui eu não vou me estender muito no assunto de robótica, eu vou nos concentrar aqui mais na parte de machine learning, né, que é o que mais se utiliza no dia a dia, seja em casa, seja no nosso trabalho, é mais a parte do machine learning. Bom, pessoal, então, para quem é da computação, ou para quem já teve a oportunidade de fazer um programa de computador, ou para quem já teve a oportunidade, por exemplo, de fazer uma fórmula no Excel não deixa de ser uma programação também. Quando a gente faz esse tipo de programação tradicional, a gente coloca as regras, que o computador tem que seguir. Então, tudo ali é o que a gente chama de determinístico. A gente conhece qual será, ou a gente determina qual será o próximo passo que o computador irá seguir. Quando a gente fala em inteligência artificial e principalmente na área de aprendizado de máquina, é, machine learning, nós não vamos programar o computador mais baseado em regras, de formas determinísticas, mostrando para o computador quais são os passos que ele tem que seguir. Como que a gente faz isso? A gente programa o computador através de um conjunto de dados, e aí, através desse conjunto de dados, ele vai analisar, então, qual que é a tarefa do machine learning? Analisar um conjunto de dados, extrair daí padrões, características e aprender as regras por conta própria, tá? É, então, eu acho que todo mundo aqui já assistiu, ou já assinou, ou já assistiu um filme, uma série em streaming, Netflix da vida, ou no YouTube. Todo mundo já entrou no YouTube, já. Então, quando a gente entra nessas plataformas, via de regra, a gente recebe é, recomendações de filmes, de séries ou de coisas para assistir lá no YouTube. Isso não é feito de uma forma determinística. Eu não programo o computador para ele falar, olha, se o fulano acessou isso e clicou naquilo, então ofereça tal coisa. Isso não é feito dessa forma. A gente coloca, ele tem acesso aos dados de todos os usuários da plataforma e tem acesso aos nossos dados. Então, ele vai correlacionar algumas características, por exemplo, preferência de gênero de filme, idade, localização. Então, ele vai pegar certas características e vai olhar lá naquele montão de dados, é, quais as características se aproximam daquilo que a gente está buscando e vai oferecer filmes, séries de acordo com o que a gente assistiu ou com as nossas configurações. Por que que isso dá certo ou por que que isso funciona? É por causa do machine learning, tá? É, Outra coisa, como que a inteligência artificial auxilia, por exemplo, na previsão do clima, né? Porque tem lá um montão de dados de todos, de anos e anos e anos que se passaram. Então, eu tenho acesso àqueles dados, eu tenho acesso às características daqueles dados, e baseado nisso, eu consigo fazer um machine learning para entender as regras de como prever o clima em um determinado dia. Tá? Então, isso que é o machine learning. E aí nós temos algo mais aprofundado do machine learning, que é o deep learning, que é o aprendizado profundo. É, Então, no deep learning, os algoritmos já não são tão mais simples, apesar do machine learning não ser simples, mas no deep learning os algoritmos eles são muito mais rebuscados, eles são muito mais complexos, tá? Então, no deep learning, a gente já está preocupado em simular o comportamento do cérebro. Então, no deep learning, a gente cria o que a gente chama de redes neurais artificiais, tá? Então, nós criamos essas redes neurais artificiais, que são algoritmos, né? São algoritmos matemáticos que simulam
o comportamento do cérebro. Então, isso a gente chama de deep learning. Com isso, a gente consegue simular aquilo que o cérebro faz, não com a perfeição do cérebro. Algumas coisas o deep learning faz mais rápido que o cérebro, outras coisas não. Nosso cérebro ainda é mais rápido que algumas coisas em relação à inteligência artificial, o deep learning, mas esses algoritmos vão simular essas redes de neurônios presentes no nosso cérebro. Então, eu consigo, por exemplo, através do deep learning, identificar numa foto, numa imagem, quais são os objetos que tem presente na imagem, assim como nós humanos fazemos. Quando a gente olha, a gente identifica rapidamente os objetos e dá nome para esses objetos. Quando a gente olha o rosto de uma pessoa, nós automaticamente reconhecemos a feição daquela pessoa. E a inteligência artificial é a mesma coisa, porque o Deep Learning tem estruturas que simulam o comportamento cerebral. Então, isso é o Deep Learning. Nós temos o processamento de linguagem natural, que é, por coincidência, a minha área de pesquisa dentro da inteligência artificial. O que é o processamento de linguagem natural? É, a gente vai utilizar técnicas de machine learning, técnicas de deep learning, é, para tratar linguagem natural, para entender como nós, seres humanos, nos comunicamos de forma falada ou de forma escrita. Então, a gente vai entender os conceitos linguísticos do idioma, como que a gente monta uma frase, como que a gente escreve uma frase, como a gente fala. Então, nós vamos pegar todo esse conhecimento linguístico, aplicar em cima de um conjunto de dados textuais para identificar ali os padrões, e com isso a gente consegue treinar uma inteligência artificial para gerar textos, entender fala, gerar textos. Então, tudo isso é o processamento de linguagem natural, né? Então, para quem já entrou aí, por exemplo, no chat GPT, é exatamente isso que ele faz lá, né? Ele gera textos. E como que ele consegue gerar aqueles textos? Porque ele foi treinado com uma grande quantidade de dados, ele aprendeu quais são os padrões linguísticos dos idiomas, e aí ele consegue gerar esses textos. Tá? Bom, pessoal, é, e dentro do machine learning, e dentro do deep learning também, nós temos três tipos de forma de fazer esse treinamento. Então, o que que é o treinamento, né, pessoal? A gente fala que a gente vai construir uma IA, ou seja, a gente vai treinar uma IA. O treinamento, na verdade, é a forma com que a gente é, mostra esses dados para a IA e ela aprende a resolver um determinado problema. Existem três formas da gente treinar uma IA, da gente criar uma inteligência artificial. A forma supervisionada, a não supervisionada e a forma por reforço. Não vou entrar em detalhes técnicos de algoritmos, mas imagina assim que o treinamento supervisionado é quando eu passo para a inteligência artificial o problema e a resposta. Então, ele tem acesso a duas informações, ao problema e à resposta. Então, lá eu tenho a pergunta e a resposta. Eu tenho uma imagem e eu tenho a descrição dessa imagem como saída. Então, eu passo para a inteligência artificial, ela vai identificar os padrões e vai conseguir replicar esse mesmo comportamento para dados novos, seja para imagens novas ou para perguntas novas. A forma não supervisionada é quando eu passo somente os dados para a AI e não passo a resposta esperada. Então, a inteligência artificial ela tem que utilizar técnicas para agrupar esses dados de acordo com determinados padrões. E nós temos a aprendizagem por reforço. Aprendizagem por reforço é mais ou menos o que a gente faz com os nossos pets, lá, os nossos cachorrinhos lá, quando a gente está adestrando eles, né? Se eu quero que o meu cachorro aprenda a pegar a bolinha, eu taco a bolinha para ele. Se ele traz a bolinha, eu dou uma recompensa, um biscoitinho. Se ele não traz, eu dou uma certa punição para ele. Isso também acontece dentro da inteligência artificial. Consigo treinar
as máquinas utilizando também essa abordagem, né? Ora, penalizando a inteligência se ela acertou, ora se ela errou, e ora gratificando a inteligência artificial se ela acertou aquilo que eu queria. Às vezes eu tenho uma combinação de supervisionado com reforço, nada funciona isoladamente, tá? Nada funciona isoladamente. Então eu posso combinar essas técnicas para criar sistemas inteligentes. Mas basicamente, quando a gente fala em treinar uma IA, eu vou utilizar uma dessas três abordagens ou uma combinação dessas abordagens, né? Ou fornecendo os dados com as saídas esperadas, ou fornecendo somente os dados, ou fornecendo os dados e treinando essa IA com reforço, seja reforço positivo ou reforço negativo. Nós temos a visão computacional. O que é a visão computacional? É quando a gente faz com que as máquinas consigam analisar imagens, né? Não somente, por exemplo, uma câmera fotográfica sem visão computacional, ela simplesmente grava uma imagem. Agora, quando nós temos uma câmera ou um aparelho como o celular que é dotado aí dessa IA de visão computacional, então eu tiro uma imagem e eu já consigo identificar algumas coisas lá dentro. Então, por exemplo, quando a gente faz lá o reconhecimento facial num telefone celular, por exemplo, então ali tem uma visão computacional que identifica o nosso rosto, né? Então, a visão computacional é a área da inteligência artificial que vai se preocupar em criar algoritmos para ah, que as máquinas possam enxergar, digamos assim, analisar imagens. Bom, pessoal, vou deixar aqui uma pausa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários. Senão a gente vai seguindo em frente aqui. Sabrina, ah, então, o que que seria trabalhar com IA? Se você for utilizar somente a IA, uma IA já pronta, por exemplo, um chat GPT, não. Você precisa entender como essa IA funciona para que você possa extrair dela todos os benefícios. Agora, se você quiser trabalhar desenvolvendo a inteligência artificial, aí sim, aí é programação pura, tá bom? Agora, se você for utilizar uma ferramenta de IA, principalmente IA generativa, né? Não. Aí não tem necessidade de você aprender aí uma linguagem de programação, ok? Bom, pessoal, seria programar do zero mesmo, então você vai precisar aí de aprender. E recomendo, né, se você tiver um interesse aí em entrar nessa área, recomendo que fortemente que você aprenda a linguagem Python, que a linguagem Python é a linguagem mais comum aí para se fazer inteligência artificial hoje, tá? Então, se você tiver esse interesse, aí é só começar a aprender o Python, não só a linguagem, não é simplesmente programar, mas é entender também os conceitos da inteligência artificial. Entender o que que é uma rede neural, o que que é uma regressão, né? Entender esses conceitos e a programação em si mesmo, tá? Mas sim, precisa, e se você for entrar na área, aprenda a linguagem Python. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho da história da IA, né? Nada é criado do zero, nada surge do nada, né? Sempre tem um histórico, né? Então, vou comentar aqui com vocês agora um pouquinho da parte histórica da inteligência artificial, né? E eu vou começar com isso daqui. Isso daqui foi o grande marco da inteligência artificial, tá? Então, aí, há, há 27 anos atrás, e eu me lembro desse dia,
Saiu, foi muito publicado nos jornais da época. Acho que muitos de vocês talvez nem eram nascidos, ou era muito criança nesse dia. O que que acontece, pessoal? No dia 11 de maio de 1997, pela primeira vez na história, uma máquina derrota um campeão mundial de xadrez. Tá? Ah, esse, essa pessoa, esse tiozinho que vocês estão vendo aí é o Garry Kasparov, um russo, que era o campeão mundial, um dos maiores jogadores de xadrez da história. E ele foi desafiado, né, pelo pessoal da IBM, que criou aí um supercomputador chamado, na época, Deep Blue. E esse computador, ele, dotado de inteligência artificial, ele derrotou o campeão mundial de xadrez. E foi um assombro na época, né, porque até então, depois eu vou explicar para vocês o que é o inverno da inteligência artificial. Até então não se tinha muito otimismo com a inteligência artificial. A pesquisa em inteligência artificial nessa época estava muito parada, não se tinha muita interesse em desenvolver a inteligência artificial. Porém, com esse fato, é, o mundo virou os olhos para a inteligência artificial e começamos a nos perguntar o que seria possível. Já que o computador derrotou o campeão mundial de xadrez, o que mais era possível o computador fazer? E a partir daí a inteligência artificial decolou. E no prazo relativamente até curto, né? Se a gente for ver disso até os dias de hoje, 27 anos, é, a gente já teve grandes avanços na área de inteligência artificial, né? Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o histórico. A ideia da inteligência artificial não é nova. O termo foi cunhado no meio do século XX, mas a ideia da inteligência artificial não é nova. Os primeiros registros históricos que remetem à inteligência artificial vêm lá de 400 antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga já se discutia formas de ter máquinas autônomas para fazer a limpeza de ruas, né? Aí a lenda que Sócrates, acho que foi Sócrates ou Aristóteles, acho que foi Sócrates, um dia olhando, passando pelas ruas de Atenas, viu lá os escravos limpando as ruas e ele teria dito, por que não termos vassouras que limpam as ruas sozinhas, né? Eu vejo que a ideia de ter sistemas autônomos inteligentes é bem antigo, né? Há mais de 2000 anos atrás já se pensava nisso. Na época não tinha condições, não tinha conhecimento necessário. Ah, alguns filósofos, e aí destacadamente René Descartes, ele pensava, né, o homem como, ou considerava uma máquina e como o homem, né, que então, o Descartes ele considerava o homem como se fosse uma máquina pensante, né? Então, colocando nos nossos dias atuais, músculos, ossos seriam o hardware e o cérebro nosso seria o software. Então, ele já pensava também em replicar esse comportamento humano de hardware e software em máquinas. Isso lá nos anos 1500, 1600. Então, há mais de 500 anos atrás, já tinha alguém pensando em hardware e software também. Tá? Então, não é uma coisa, o pensamento não é uma coisa recente. Porém, pessoal, tudo começou a ganhar forma com esse cara aí, Alan Turing. Alan Turing, ele era um matemático brilhante, que ele, na Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu decifrar uma máquina nazista chamada Enigma. Ele conseguiu decifrar o código por trás dessas máquinas e foi aí não somente ele, né, mas um dos responsáveis pela derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu quebrar o código da máquina nazista e aí deu uma vantagem grande para a Inglaterra na guerra, né? É, E aí, esse cara, o Alan Turing, ele, no ano de 1950, ele fez a seguinte pergunta: seriam as máquinas capazes de superar os seres humanos?
Isso, em 1950. Então, há 70 e quase 75 anos atrás, ele fez essa pergunta. E ele criou aí um teste. É um teste teórico chamado teste de Turing. Então, se uma máquina passar nesse teste de Turing, significa que a máquina consegue se comportar como um ser humano. Isso não é uma tarefa simples, tá? Então, vejam aqui que é imitar o comportamento humano. Muitas das vezes a máquina supera o comportamento humano, mas não imita. Então, por exemplo, e o teste conseguia da seguinte forma, né? Eu colocaria um humano e uma máquina para responder a pergunta de um outro humano. Só que esse outro humano que estava fazendo a pergunta não sabia quem estava respondendo, se era a máquina ou se era um outro ser humano, e ao final ele teria que falar quem era a máquina, quem era o ser humano. Então vamos pensar na seguinte hipótese. Se ele fizesse perguntas matemáticas relativamente difíceis, e a resposta viesse muito rápido, ele saberia facilmente que era a máquina que estava respondendo, né? Então, aqui vejo que não basta ser eficiente e responder de forma rápida. Aqui a questão era simular o comportamento humano, com todas as suas vantagens e desvantagens. Aí isso é algo extremamente difícil ainda. Acredito que ainda não há máquinas que passem ainda pelo teste de Turing, tá? Bom, mas enfim, Turing foi considerado aí o pai da computação e recomendo a todos assistirem um filme chamado O Jogo da Imitação, que retrata exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É muito legal, assistam. É, A inteligência artificial, depois eu vou comentar mais um pouco sobre a história. A inteligência artificial, historicamente, ela é dividida o que a gente chama de quatro ondas. Então, nós estamos vivendo a quarta onda da inteligência artificial. A primeira onda foi sistemas totalmente baseados em regras, determinísticos, onde eu determino as regras para a inteligência. Depois nós tivemos a onda do machine learning, do deep learning, e agora a onda do chat GPT, que é baseado em cognição. E aqui nós temos aí marcos importantes na inteligência artificial, tá? Separei aqui 12 marcos importantes. Então, o primeiro marco foi em 1942, quando Asimov publicou as regras da robótica. Isso é válido até hoje. O que que um robô deve fazer, o que que ele não pode fazer. Então, eu só posso criar robôs e máquinas para o benefício humano e nunca superar ou nunca prejudicar o ser humano. Em 1950, o teste de Turing proposto por Alan Turing. Em 1956 foi criado o termo inteligência artificial. Então, o nome inteligência artificial foi criado em 1956 durante uma conferência entre cientistas da computação lá nos Estados Unidos. Tá? E já em 1957, um pesquisador chamado Rosenblatt, ele criou o primeiro modelo matemático do que seria um neurônio artificial, dando a base para o desenvolvimento de redes neurais artificiais. Ele chamou esse neurônio de perceptron, foi a base aí do desenvolvimento da inteligência artificial. Até 1970, houve uma grande euforia sobre a inteligência artificial. Na época, acreditava-se que era totalmente possível replicar o comportamento humano ou cérebro humano é, em uma máquina. Era o pensamento corrente na época. O que que aconteceu? Decepção. 1970, a partir de 1970, as pessoas olharam assim e falaram: Poxa, a gente não entende como funciona o cérebro humano direito. Nós humanos não entendemos como funciona o cérebro. Como que a gente vai criar uma máquina que imita o cérebro se a gente não conhece o cérebro? Né? Então aí é, veio o que a gente chama do primeiro inverno da inteligência artificial. O primeiro período que as pesquisas ficaram quase congeladas, né? Quase não se desenvolveu inteligência artificial. Alguns chamam também de a década perdida da IA, né? Nada foi feito nos anos 70, né? Por outros motivos econômicos, guerras, a crise do petróleo, os governos direcionando dinheiro e etc., né? Depois, nos anos 80, houve um reaquecimento nas pesquisas,
pessoal começou a falar, poxa, e se a gente, em vez de simular o cérebro humano, vamos pegar uma característica do cérebro humano e vamos tentar fazer isso? Em vez de a gente simular o cérebro humano como um todo, por que que a gente não faz simplesmente uma máquina aprender a enxergar, a aprender a ouvir, a aprender a falar isoladamente? Aí criou-se, é, ou, né, as pesquisas foram aquecidas novamente até chegar ao ano de 1987, que aí houve uma quebra, né? Então o mundo estava passando por grandes transformações políticas, né? Então houve um pouco de desinteresse dos governos aplicarem dinheiro nisso, então houve aí o que a gente chama de o segundo inverno da inteligência artificial, que começou a aquecer novamente em 1997, com o advento ali do Deep Blue derrotando ali o Kasparov, né? Aí de lá só foi sucesso em 2011, então veja que não é antigo. Apenas 13 anos atrás, nós tivemos o primeiro sistema baseado em redes neurais que identifica objetos numa imagem. E era um gato. Tá? Então, em 2011, foi criado um algoritmo, um sistema inteligente que conseguia identificar fotos de gatos. Tá? E o nome do sistema era Gato. Em 2012, um pesquisador chamado Hinton, ele lançou o conceito de redes neurais profundas, que é o Deep Learning, que são esses algoritmos que simulam o comportamento cerebral. Em 2016, um outro marco na inteligência artificial. Então, existe um jogo milenar chamado Go, e até 2016 acreditava-se que as máquinas não seriam capazes de derrotar os seres humanos nesse jogo, porque o Go depende de intuição. É um jogo mais intuitivo do que técnico, né? Então, se vocês tiverem interesse também de jogar, é bem legal, é bem bacana. Só que em 2016 a inteligência artificial derrotou o campeão mundial de Go, e aí foi um assombro, porque todo mundo começou a pensar, poxa, se derrotou o campeão mundial de Go, é possível que as máquinas possam um dia ter intuições, consciências e etc, né? E aí alavancou de vez a inteligência artificial. 2017 foi um grande marco. Pesquisadores do Google publicaram um artigo chamado Attention is All You Need. O que que é isso? Foi a base do chat GPT. A teoria do chat GPT, de tudo aquilo que a gente vê no chat GPT, foi publicado nesse artigo científico em 2017. Então, de 2017, começou-se a criar a base para o lançamento desses sistemas que a gente vê hoje no chat GPT, Gemini e outros tantos que tem aí no mercado. Aí de 2017 a 2022, um período relativamente curto. Em 2022, tudo que foi colocado na teoria lá em 2017 foi colocado comercialmente com o chat GPT. Tá? Então, esses são apenas alguns marcos na história da inteligência artificial. Ok? Bom, pessoal, alguma pergunta sobre o histórico aqui da inteligência artificial? Alguma curiosidade? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as abordagens da inteligência artificial. Ah, bom, ah, a inteligência artificial ela trabalha basicamente em duas ou três abordagens, aí depende de quem, dos autores, né? Nós temos aí uma abordagem simbólica, que trabalha com a inteligência artificial focada em símbolos, seja esses símbolos letras, números, palavras. Então, vai trabalhar aí com a parte do raciocínio em cima de linguagens. Nós temos uma abordagem conexionista, que vai trabalhar em cima do funcionamento dos neurônios, tá? Simulando o comportamento neuronal. E nós temos uma abordagem evolucionária. Tá? O que que é a abordagem evolucionária? Que vai utilizar algoritmos que são inspirados aí nos conceitos de genética e evolução.
tá? Mutação, combinação de cromossomos. Então, tem uma área da inteligência artificial que se preocupa em simular esses comportamentos genéticos e evolucionários em algoritmos, tá? E também aí tem uma outra parte, uma outra abordagem que é baseada aí que a gente chama de inteligência de enxame, tá? Então, o que que é isso? O que que é uma inteligência de enxame? É criar algoritmos ou fazer com que as máquinas se comportem como ah, animais que vivem aí em colônias ou vivem em enxames, como formigas e abelhas, né? Então, se vocês forem pensar, se vocês forem olhar para um único indivíduo, uma única abelha, ela é praticamente impotente, né? Tem um cérebro muito pequenininho, né? Comparado ao cérebro de um mamífero. Ela sozinha não faz quase que nada, mas quando está junto num enxame de abelhas, esse enxame ele fica extremamente inteligente, tá? Sabe se defender, sabe se comunicar, só juntando pequenos indivíduos. Então, isso é o que a gente chama de inteligência de enxame. Então, isso também é replicado para as máquinas. Pequenas máquinas autônomas trabalhando junto, formando aí uma inteligência maior. Para quem acompanha os noticiários aí, né, recentemente na guerra da Ucrânia e da Rússia, a Ucrânia fez alguns ataques à Rússia com drones, e esses drones ucranianos eram dotados de inteligência de enxame, tá? Bom, então são essas as abordagens é, que nós temos. Alexandre, você quer fazer algumas rodas de pergunta? Como que a gente faz agora? O Alexandre vai levantar algumas perguntas que a gente separou e se o pessoal quiser trazer essas dúvidas também do assunto que foi abordado, isso é bacana. Perfeito. Então vamos lá, né? Para deixar mais dinâmico, a gente faz essa primeira roda de perguntas, né? Ah, vou começar aqui então. Perfeito. É, eu acho que o importante, né, que eu escuto muito o pessoal falar, os benefícios, você falou bastante os benefícios da IA, né, em alguns quesitos, mas o que você vê como um malefício de IA no geral? Quais são os pontos negativos da IA? Olha, ah, aí é uma questão bem complexa de responder, porque assim, eu acho que não, assim, os malefícios não estão muito bem relacionados com a IA em si, mas eu acho que os malefícios estão por trás dos humanos que fazem a IA, né? É você fazer inteligências artificiais enviesadas que vão incorporar, por exemplo, coisas como racismo e esse tipo de coisa dentro dela. É, então veja que aí não é um problema do algoritmo em si, mas é um problema dos seres humanos que treinaram esse algoritmo. Nós temos também aí a preocupação ambiental. Isso é realmente, eu não digo se é um malefício, mas é uma preocupação que nós temos com a questão ambiental, o gasto de energia, né? Fazer inteligência artificial gasta muita energia, gasta muita água, né? E a gente sabe que a água é um recurso que está ficando cada vez mais escasso. Então, um ponto negativo da gente ter a inteligência artificial a esse nível que nós estamos é a questão ambiental. Só para uma curiosidade, né? Cada foto, se vocês entrarem nesses algoritmos ou nesses sites que geram imagens através de inteligência artificial, cada imagem que é gerada por um desses algoritmos é, consome a energia de uma carga de celular. Então, cada imagem, tá? E para gerar cada imagem gerada, ou cada interação gerada lá, por exemplo, com o chat GPT, eu preciso de aproximadamente meio litro de água, em média, para refrigerar ali o sistema que está
processando essas informações. Considerando, por exemplo, que o ChatGPT tem milhões de acessos diários, eu vou precisar de milhões de litros de água para refrigerar essas máquinas, né? Então, eu vejo, talvez aí, se eu tivesse que elencar um ponto negativo ou um malefício da IA, seria na questão climática e ambiental, ok? Perfeito, acho que é isso. A questão do mau uso da IA é como você ter qualquer coisa no mundo, né? Você pode pegar uma faca de cozinha para você cortar alguma coisa, você pode pegar uma faca de cozinha e fazer um mal para alguém, né? A ferramenta em É, si não é ruim, né? Eu também vejo sim, a questão ambiental, é a questão. A gente tá. Vejo notícias todo dia disso, né? Da questão da energia. E a gente só tem o ChatGPT. E o Gemini, beleza, né? O Gemini tem seus momentos, mas imagina daqui a uns 5 anos, né? Quando tiverem diversos modelos e tudo for IA, acho que a gente vai ter um problema energético muito sério aí no mundo. sim. Mas legal, legal. Tá. Outra coisa que sempre cai, né, em todas as perguntas que tem, eu tenho a resposta disso para mim, tá? Mas vou ouvir de um especialista. A IA pode ter consciência? Do jeito que está hoje, não. Eu acredito que não. É um tema controverso, tá? Lá no final dos slides eu tenho uma reflexão ali para a gente fazer. É um tema controverso. Eu sou do time que fala que não. Do jeito que está hoje, não. Tá? Não, eu Compartilho, acredito que é. compartilho da sua opinião também. Eu acho que para a gente falar de consciência, a gente primeiro precisa entender a consciência, é o que a gente não entende, né? Então não adianta a gente querer criar uma consciência se a gente não entende a nossa, né? Como a nossa consciência é formada, a gente está avançando com alguns estudos atualmente, né, para entender a origem dos pensamentos, a origem de algumas ideias que a Assim, gente tem. Então, mas é a pergunta que cai para todo mundo, né? A IA vai ter consciência, né? Ela vai ser autossuficiente, vai dominar o mundo. Mas é, legal. eu, é, eu acredito que não. Como eu disse, com a tecnologia que nós temos hoje, né? Se amanhã inventarem. Sim. Depois eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre computação quântica, e aí eu vou fazer uma reflexão para a gente tentar mexer com essa ideia, mas ainda assim eu acredito que não. Legal. A Tá? última pergunta dessa rodada, Dilson, só para a gente finalizar aqui, pelo menos da minha parte, né? O pessoal que está acompanhando aí, fica à vontade, gente, ó. Estamos à disposição. Estamos não, né? Eu estou só acompanhando. Mas o que que eu preciso para estudar, o que eu preciso estudar para trabalhar com IA? Você já falou um pouco, mas só para a gente É, pegar esse gancho. então, se você for um usuário da IA, então você não precisa ter aí um conhecimento tão profundo de programação e matemática. Então, por exemplo, eu quero utilizar o chat GPT para fazer tal coisa para mim. Então, eu sou um usuário da IA. Você não precisa basicamente nada de matemática ou de programação, basta entender como funciona a ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta. Assim como utilizar um PowerPoint, um Word, um Excel, basta você entender como funciona a ferramenta e sair utilizando. Agora, se eu quero ser um desenvolvedor de IA, se eu quero trabalhar treinando inteligências artificiais, primeira coisa é gostar de matemática, não tem jeito, e saber programar. Tá? Isso é básico. Então, matemática, programação e estatística. É isso que a gente precisa saber para começar a entrar aí na área de inteligência artificial. Tem até uma linguagem que eu acho que você comentou, não sei se eu ouvi, você falou do Python, Python é muito utilizado, mas tem o R, né? O R é extremamente estatística e se você não gosta de Isso, matemática, você nunca vai conseguir programar em R, que é extremamente para extremamente. previsão, estatística, né? Eu já dei uma olhada, é bem, bem complexo. Isso, porque a parte de machine learning, o machine learning nada mais é do que estatística aplicada. Tá? A gente Sim. pegou os algoritmos estatísticos lá do começo do século XX, aplicou e falou que era inteligência artificial, mas é basicamente estatística, e o R é uma linguagem estatística. Então, se eu consigo fazer estatística, eu consigo fazer machine learning. Então, R e Python hoje é o que há de, de comum aí na área de inteligência artificial. E só para Então, complementar uma. você levantou, Oh, desculpa te fica à cortar, vontade, fica à vontade. você levantou a questão de matemática e estatística. Então, hoje, alguém está começando do zero. Não, eu quero aprender IA. Você precisaria necessariamente fazer a faculdade de matemática
em estatística e depois seguir para um Python, ou seria mais um conhecimento em matemática e já segue para o conhecimento que sai de escola, essas coisas, ou precisaria ter realmente uma formação? Bom, não, então Eu, se alguém tá. eu acho que mutou, mas como eu tô aqui perto, eu ouvi, tá? Você entendeu, Edilson? Deu pra Eu pegar? entendi. Eu acho Ah, que legal, entendi. Se legal. eu, se eu tiver equivocado, vocês me corrijam. Mas Tranquilo. basicamente é o seguinte: então, se eu tiver que escolher, por exemplo, um curso superior hoje para aprender inteligência artificial, o que que eu recomendo? Ciência da computação. Porque na ciência da computação você vai ter a base matemática, vai ter a base estatística e a base de programação. Tá? Você vai ter as três coisas dentro do curso, né? Então, se você entrar zerado ali de matemática, sem conhecimento nenhum, no curso você vai conseguir ter. E hoje, já começando, isso é um movimento recente, saiu recentemente, quando eu falo recentemente, é coisa de um mês, a determinação do Ministério da Educação para começar a lançar cursos de bacharelado em inteligência artificial. Então, agora a inteligência artificial está deixando, está descolando da ciência da computação e está virando aí um curso próprio, né? Mas a base é a mesma. Então, por exemplo, se for fazer um curso, um bacharelado, alguma coisa em inteligência artificial, vai ter uma carga em matemática, estatística e de programação, tá? Acho que eu respondi a Perfeito, pergunta, muito obrigada. né? Eu só complementar uma coisa que você falou, Edilson, que eu acho que para quem está aqui está interessado, eu não tenho a formação em IA, né? Eu sou um usuário, falo usuário avançado de GPT, mas tudo que eu faço no meu dia a dia eu consigo otimizar apenas com GPT. Então, assim, eu construí já um chatbot, eu construí até um assistente, né, para Z, eu faço algumas coisas do meu trabalho, então, assim, não é necessário você ir para o caminho da construção da IA. Você pode ser um Sim. usuário e ter um benefício muito extremo. Para mim, assim, o que eu fiz, ontem, em uma hora, eu construí um banco de dados, eu fiz uma página de login, eu fiz o design, eu fiz tudo com o GPT. Eu só passo o comando, ele gerava o código. Claro, eu tenho um conhecimento em programação, tem que ter onde colocar algumas coisas ali, mas são conhecimentos básicos. Então, assim, o que eu vejo muita gente tendo, né, mas o que que eu faço com o GPT, né? A pessoa vai lá e pergunta três palavras e quer que o GPT, né, fala tudo. Então, a questão de você utilizar bem o GPT, entender ali, é treino mesmo, né? Não tem muito. Tem os prompts, tem tudo, mas assim, é você acostumar com o jeito que ele se comporta, usar talvez uma versão premium, né? Porque a versão premium oferece o GPT-O, o GPT-4, né? Que são modelos mais treinados, mais avançados. Só que minha dica pessoal, tá? Nem estava na pauta, é assim, para mim mudou minha vida. Eu sempre gostei de IA e eu não sou um cara que constrói neurônios, eu não faço nada além de construir não tenho nada assim de construção, né? Eu pego, uso o GPT, tô tentando estudar um pouco mais, né, para aprender mesmo até mais a fundo, mas assim, só como usuário eu consigo otimizar 70% do meu dia na área de TI só usando o GPT. Gemini eu não sou muito fã, não sei sua opinião, Edilson, depois se você quiser comentar, mas para mim o GPT é o maior, sempre vai ser por enquanto. Mas É, só queria deixar essa visão, porque é muito, muito bom mesmo, e eu vejo que muita gente não usa, né, por, sei lá, receio, ou achar que não vale a pena, ou achar, não, perda de tempo, mas não é realmente algo incrível é que muito bom. tá aí pra gente usar, né? Sim. Então, só respondendo a sua pergunta, eu acho que o GPT também é melhor, principalmente em português. O Gemini, ele, Sim, ele consegue quase chegar no nível do GPT se você for trabalhar com ele em inglês, né? Mas verdade, verdade. em português é disparado o GPT, né? Pelo menos para Sim, mim também é disparado. E a questão, né? O nome técnico disso que você falou chama-se engenharia de prompt, tá? Então, o que que é engenharia de prompt? É você saber como pedir as coisas para o GPT. É, então, é quase que uma ciência aí também saber como interagir. Se a gente consegue dominar essa ferramenta de prompt, de saber pedir as coisas para o GPT, como você disse, aí eu consigo escalar grandemente aí o meu trabalho, né? Então, são essas duas vertentes. Se você for um usuário da inteligência artificial, focar aí no prompt, como escrever comandos, como pedir por GPT ou para a inteligência artificial gerar as coisas, ou se for aí um profissional que queira trabalhar atrás das cortinas aí da inteligência, ou seja, fazendo a inteligência, aí também tem essa opção, ok? perfeito. Da minha parte é isso mesmo, brigadão. Nada. Bom, pessoal, seguindo aqui então, agora vamos
falar um pouquinho da parte mais prática, né? O que que a inteligência pode fazer pela gente, dar alguns exemplos, tá? Bom, isso daqui é uma divisão meramente simbólica, simbólica e acadêmica, né? Então, a gente divide aí as aplicações da inteligência artificial em 7 padrões, tá? Isso nos ajuda a escolher os melhores algoritmos, as melhores técnicas, as melhores ferramentas para resolver os nossos problemas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses padrões e o que que pode ser feito dentro de cada um desses padrões. Bom, nós temos aí um padrão de inteligência artificial que é focado no reconhecimento. Como as máquinas podem reconhecer coisas. Sejam, por exemplo, reconhecer áudio, reconhecer som, ah, reconhecer imagem, reconhecer texto, reconhecer manuscritos, reconhecer gestos, fazer resumos de conteúdo, ler, por exemplo, nota fiscal. Hoje em dia as notas fiscais são todas eletrônicas, mas né, quando a gente tem algum documento, por exemplo, manuscrito ou impresso, como reconhecer o que está escrito lá naquele documento, uma receita médica, é, por exemplo, a área de medicina utiliza grandemente a parte de reconhecimento. Então, por exemplo, detecção de câncer de mama, por exemplo, né? Você dá a foto lá e tem um reconhecimento com uma grande precisão se naquela imagem está presente um câncer, por exemplo, né? Então, isso a gente faz com a parte de reconhecimento, né? Então, tem diversos algoritmos aí dependendo daquilo que a gente quer fazer, a gente escolhe os algoritmos mais apropriados, né? Então, por exemplo, um dos trabalhos aí dos engenheiros de inteligência artificial, digamos assim, é decidir pegar o problema e decidir qual é o melhor algoritmo para resolver aquele problema, né? E, obviamente, desenvolver esse algoritmo para aquele problema. Então, nós temos essa parte do reconhecimento. Nós temos a parte do conversacional. O que que é o padrão conversacional? É quando a gente coloca a máquina para conversar com e como se fosse um ser humano. E aí entra é, o processamento de linguagem natural, que é entender ali o que está sendo dito ou está sendo escrito, fazer aí chatbots dotados por inteligência artificial, assistente de voz, né, como Siri, Alexa, a parte de análise de sentimentos, de humor, de intenção. Estou, por exemplo, no chatbot, lá eu estou fazendo lá um chatbot, sei lá, de reservas de hotel. Então, entender se a pessoa quer reservar um hotel, quando ela quer reservar. Então, isso é a intenção. Ou eu tenho lá, eu quero fazer o sentimento, fazer uma análise de sentimento sobre alguns posts no Twitter, saber se a pessoa está brava, se ela não está, se ela está falando com ironia, se não. Então, tudo isso é a parte de análise de sentimento, fazer resumo de conversas, fazer tradutores inteligentes, gerar conteúdos, né? Então, tudo isso é a parte conversacional da IA. Nós temos também a parte de análise preditiva, tá, pessoal? O que que é a parte de análise preditiva? É fazer previsões, tá? É, das mais variadas áreas, desde prever o preço da ação de uma empresa, ao prever o preço da criptomoeda, prever fazer, né, o clima daqui a um determinado tempo. Então, tudo isso aí é a parte preditiva. Para que que a gente precisa disso? Tomada de decisão, então auxiliar aí os gerentes a tomar melhor a decisão. Logística, cadeia de suprimentos, então auxiliar aí na geração, na otimização de estoques de matérias-primas, é, fazer análise aí na parte de finanças, então prever se a minha empresa será saudável financeiramente ou não, consumo de energia, então toda essa parte preditiva, de previsão, então é um padrão aí que a gente chama de análise preditiva. Nós temos aqui o padrão que a gente chama de orientado a objetos. Então, aqui nesse padrão, a gente utiliza muito aquela ideia que eu comentei lá no começo do aprendizado por
reforço, né? Que é ensinar as máquinas como se a máquina fosse, como se a gente estivesse adestrando a máquina, dando reforços positivos ou negativos. Aonde que eu utilizo isso, né? Então, eu dou um objetivo para a minha inteligência artificial alcançar, e eu vou penalizando se ela não alcança, ou eu vou dando uma gratificação se ela vai alcançando o objetivo. Isso é muito utilizado, por exemplo, em jogos de videogame, né? Então, para quem gosta de jogar, se tem alguém que gosta de videogame, nós temos já a inteligência artificial aplicada a alguns jogos que vai se adaptando, vai aprendendo com o jogador humano, e o jogo vai se tornando mais difícil, ou vai sendo personalizado. Então, aí é o que a gente chama de objetivos, né? Sistemas orientados a objetivos. A parte do robô. O robô é muito objetivo, né? Eu quero fazer um robô que caminha, um robô que carregue uma caixa, um robô humanoide, né? Então, tudo isso é um padrão orientado ao objetivo. Nós temos a parte dos sistemas autônomos, né? Então, tem uma área da inteligência artificial que vai se dedicar aí a sistemas autônomos, como, por exemplo, os veículos autônomos, robôs colaborativos, eh, geração de conhecimento, geração de documento, então tudo aquilo que trabalha de forma autônoma, sem a interferência ou com interferência mínima de trabalho manual. Então, também essa é a parte dos sistemas autônomos. A parte de identificando padrões e anomalias. Então, muitas das vezes, né, pessoal, a gente precisa que a inteligência artificial ela olhe para um determinado conjunto de dados, e se tiver alguma diferença de padrão ou de anomalia, ela consiga identificar. Onde que isso é muito utilizado? Por exemplo, na detecção de fraude. Então, se alguém, por exemplo, se vocês já receberam uma ligação, ou já tiveram uma compra no cartão de crédito de vocês bloqueada, provavelmente tem uma inteligência artificial agindo ali, e por algum motivo ela detectou que aquilo seria um risco de fraude, por exemplo, né? Então, nós temos esses padrões de inteligência artificial que se preocupam em detectar anomalias e coisas fora de padrões, né? Ah, por exemplo, né? Usina nuclear. As usinas nucleares hoje estão começando a ter inteligência artificial para verificar possíveis problemas, né? A gente sabe que se tiver um problema numa usina nuclear, é um problema gigantesco aí para a cidade, até mesmo para o país, né? Felizmente, nós tivemos poucos episódios de acidentes nucleares na história, né? Então a gente não tem informações, isso eu digo felizmente, né? A gente não tem informações necessárias para criar uma inteligência artificial baseada aí em aprendizado supervisionado para monitorar usinas nucleares. Como que a gente faz isso? Fora do padrão. Então, a gente tem um padrão, qualquer coisa que foge daquele padrão é dado um alerta, né? Então, nós temos a parte de identificação de padrão. Para quem já utilizou esses aplicativos de match, né? Sei lá, tipo Tinder, essas coisas, também é identificar padrões, correlacionar padrões para juntar pessoas com interesses semelhantes, né? Tudo isso é feito também, ou pode ser feito por inteligência artificial. E nós temos a parte que a gente chama de hiperpersonalização. O que é a hiperpersonalização? É quando a gente utiliza a inteligência artificial para personalizar a experiência de um indivíduo, tá? Então, eu posso personalizar o conteúdo lá no serviço de streaming, fazer sistemas de recomendação, traçar perfis de comportamento, oferecer produtos, fazer marketing específico para um determinados indivíduos ou para um único indivíduo, oferecer produtos baseados nas preferências de um indivíduo, então fazer publicidade, né? Vender seguros, e etc. Então, isso a gente chama de hiperpersonalização. Tá? Então, é utilizar a inteligência artificial para entender é, as especificidades de um único indivíduo.
como que a inteligência artificial está inserida no nosso cotidiano, né? Então, muitas das vezes a gente tem contato com a inteligência artificial está presente, mas a gente nem sabe. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Quem nunca utilizou o Waze e o Google Maps? Lá tem inteligência artificial. Para determinar o melhor caminho, a melhor rota, são algoritmos de inteligência artificial que está ali por trás. A gente nem sabia. Assistentes virtuais, para quem utiliza lá o Siri, para quem tem Alexa. Então, ali também tem algoritmos de inteligência artificial para entender, para falar, para recomendar coisas. E-mail, né? Como que o nosso gerenciador de e-mail identifica se algo é spam ou não? Inteligência artificial. Os mecanismos de buscas cada vez mais inteligentes. Então, agora o Google vai mudar o seu mecanismo. O Bing lá da Microsoft já está vinculado ao chat GPT. Então, buscar conteúdos na internet com inteligência artificial. Serviços de streaming como Netflix para recomendação. Reconhecimento facial. Então, para quem destrava o celular utilizando o rosto, ali é uma inteligência artificial que está por trás. As redes sociais, então as redes sociais, tanto do lado do usuário de personalização de feeds, por exemplo, como na parte do desenvolvedor, né? É, de fazer publicidade direcionada, ou até mesmo, por exemplo, de fazer detecção de discurso de ódio, de certos crimes que podem ser cometidos nas redes sociais, tudo por inteligência artificial. Quem gosta de jogos, os videogames, cada vez mais, coloquei esse jogo especificamente, o SimCity, porque há um grupo de pesquisadores desenvolvendo algoritmos próprios para jogar SimCity, tá? Mas não só isso, a inteligência artificial está embutida dentro dos jogos, né? Aprendendo com os jogadores. Então, dentro dos videogames, nós temos inteligência artificial. Geração de imagens. Então, para quem já utilizou serviços como o Midjourney, o Dali, né? Então, gerar essas imagens através de prompts. Chatbots de atendimento ao usuário, chats inteligentes, né? Também é inteligência artificial. Marketing. Quem nunca entrou no Google, fez uma pesquisa lá de um determinado produto para comprar e depois ficou recebendo propagandas daquele produto? É a inteligência artificial que está ali dentro, tá? Auxiliando ali no marketing. Segurança digital. Coloquei esse Cyber Season aí, é uma ferramenta da IBM, que está aí fazendo a nossa segurança. Então, muitas das vezes, sem a gente perceber, nossos computadores celulares podem estar sofrendo ameaças de ataques e algoritmos de inteligência artificial estão monitorando isso para detectar esses possíveis ameaças de ataques, né? Então, tudo isso é com inteligência artificial, né? E aí, agora, falar um pouquinho, né, comentar um pouquinho de o que é necessário para a gente ter uma inteligência artificial, tá? Então, se a gente, eu estou lá numa empresa, eu falo, eu quero utilizar aí inteligência artificial na minha empresa. Então, o que que eu preciso? Basicamente, eu preciso de internet rápida, de alta disponibilidade, seja se essa inteligência estará dentro da minha própria empresa ou estará na nuvem, mas eu preciso de internet. Eu preciso de uma capacidade grande de processamento, tá? Muitas das vezes a gente não tem os computadores fisicamente, mas a gente tem um serviço na nuvem que vai fazer esse processamento e capacidade de armazenamento. Inteligência artificial, ela precisa de muito armazenamento. São gigas e gigabytes de dados para que a gente possa ter aí uma inteligência artificial, a gente possa treinar e utilizar uma inteligência artificial. Eu preciso de sistemas que me dê aí uma alta capacidade de armazenamento, né? E quais são as tecnologias necessárias que nós temos que ter para ter uma inteligência artificial? Então, pessoal, a inteligência artificial, isso eu costumo falar lá nas empresas que eu ajudo a mentorar, ajudo a implementar a inteligência artificial.
A inteligência artificial é a pontinha do iceberg, tá? Como eu disse para vocês lá no começo, para ter inteligência artificial, eu preciso de dados. Sem dados, não tem inteligência artificial. Então, eu preciso de tecnologias que vão me possibilitar eu ter esses dados, né? Então, são tecnologias que não são inteligência artificial, mas andam juntos, né, de mão dadas aí com a inteligência artificial. Destaco algumas. Big Data. Então, o que que é o Big Data? Big Data é um padrão de coleta, que a gente chama de extração, né, de dados, transformação desses dados, ou seja, a padronização dos dados e o carregamento desses dados em um local. Isso é o Big Data. Isso tem que ser feito de forma de velocidade, volume e variedade. Esses dados eles estão em diversas fontes. Imagina vocês que eu vou fazer um sistema para analisar ali a opinião de clientes. Então, tem uma variedade de fontes. Essas fontes podem vir de um chatbot, pode ser um formulário, pode ser uma rede social. Então, há uma diversidade, uma variedade de fontes. Preciso padronizar. É uma grande quantidade de volume e eu preciso disponibilizar isso com uma certa velocidade. Então, existem ferramentas próprias para fazer isso. Ao conjunto dessas ferramentas, nós damos o nome de Big Data. Tá? Nós temos a internet das coisas. Internet das coisas também. Se a inteligência artificial é o fim do sistema inteligência, a internet das coisas é o começo. É através da internet das coisas que eu posso, não só a internet das coisas, mas a internet das coisas é o início do meu processo. É onde eu vou coletar os dados. Tá? Então, o Big Data, ele vai estar preocupado ali na forma com que eu vou coletar, na forma com que eu vou carregar esses dados, e a internet das coisas são tecnologias que nós temos para coletar dados. Tá? Isso ainda tem muito a que ser feito nessa área, a gente não está nem na metade, tem muita coisa por vir até 2030 aí nessa área. Então, mas basicamente é o seguinte, o que que é a internet das coisas, pessoal? De uma forma mais resumida, é colocar a internet naquilo que não era para ter internet. Então, se a gente liga uma geladeira na internet, aquilo é uma internet das coisas. A geladeira, ela não nasceu com a internet. Se a gente colocou uma internet nela, virou internet das coisas. Uma máquina, um motor, o relógio inteligente, o nosso próprio celular, se tiver uma roupa inteligente, né? Então, tudo isso fica coletando dados e esses dados servem de base para se fazer inteligência artificial. Tá? Então, internet das coisas também é algo que está aí bombando e vai estourar também aí em breves dias. Bom, e aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o que que é a inteligência artificial generativa, que é a hype do momento, né? Hoje todo mundo quer, todo mundo fala sobre inteligência artificial generativa. Quem nunca utilizou um GPT, um Gemini, isso é inteligência artificial generativa. Então, o que que é inteligência artificial generativa, também chamada de GenAI, né? Generative AI. Então, a inteligência artificial generativa nada mais é do que tecnologias que vão utilizar aí algoritmos para criar conteúdos. Esses conteúdos podem ser de forma textual, forma de áudio, forma de texto, forma de imagem. Agora já temos a IA generativa gerando vídeos, né? Então, isso tudo é baseado em quê? Em que a gente chama de prompt. Então, a gente dá um comando em linguagem natural e a gente tem como retorno texto, áudio, vídeo, né? Então, por exemplo, eu posso pedir lá para uma inteligência artificial generativa gerar uma imagem X. Eu posso pedir para a inteligência artificial generativa gerar um código HTML, uma programação para eu utilizar no sistema. Eu posso pedir para a inteligência artificial generativa gerar um texto em forma de poesia. Então, tudo isso é GenAI.
E isso, pessoal, a gente está só no comecinho. Eu vou falar aqui alguns dados, né, que eu tirei do próprio Google. Mas como que funciona? Como que eu faço para ter uma inteligência artificial generativa? Só avisando que é muito caro criar um modelo de inteligência artificial generativa. Então, modelos que a gente vê como GPT e tal, são extremamente caros, né? Porque eles demandam muitos dados e muitos processamentos, né? Como que é feita uma inteligência artificial generativa? Basicamente, a gente precisa pegar um montão de dados, é, e fazer um aprendizado na qual o algoritmo ele vai aprender estatisticamente o padrão daqueles dados. Então, por exemplo, no caso do chat GPT, como que eu faço que o chat GPT gere um texto? Como que isso foi feito? Então, eles pegaram todos os dados disponíveis na internet, todos, dizem as más línguas, até aqueles que não eram para pegar o chat GPT, pegou também. Então, todos os textos que estavam disponíveis na internet, pegou e fez um treinamento. O chat GPT aprendeu os padrões estatísticos de geração de palavras, tá? E aí nós tivemos aí o funcionamento do GPT. Então, a Genai é isso. Para a gente criar uma Genai do zero, né, a gente não vai fazer isso, vai ficar quase inviável, mas para criar isso do zero, a gente precisa pegar um conjunto grande de dados e fazer um treinamento para que a Genai possa entender os padrões estatísticos de geração daquilo, né? Bom, pessoal, isso daqui eu tirei do Google só para a gente entender aqui. Isso não sou eu que estou falando, isso é o Google que está falando, uma pesquisa recente, a perspectiva da Genai para 2024. Então, o Google está afirmando categoricamente que a inteligência artificial generativa vai acelerar a geração de insights, de ideias em todas as organizações. Então, eles estão afirmando que todas as organizações, mas dia menos dia, de alguma forma, vai fazer uso da inteligência artificial generativa, tá? Seja no atendimento de um chatbot, seja como o Alexandre nos passou o caso de uso dele, utilizando aí para gerar códigos. Então, os programadores vão utilizar isso para auxiliar no desenvolvimento de códigos. Vai ter. E aqui fala ó, que quase 2/3 dos tomadores de decisões de dados esperam uma democratização do acesso aos insights em 2024, e 84% das pessoas acreditam que a IA generativa vai ajudar as organizações a trabalhar com mais rapidez. Então, a aposta é alta, né? A aposta sendo alta, há uma grande probabilidade de uma abertura maior aí de investimentos, empregos, né, nessa área. Bom, pessoal, aí antes da gente abrir aí mais uma rodada de questões, eu vou propor aqui alguma reflexão, depois a gente discute. Coloquei aqui 3 mitos e verdades sobre inteligência artificial. Aí eu queria ouvir de vocês se é mito ou se é verdade. A inteligência artificial funciona como o nosso cérebro, as máquinas vão se revoltar contra os seres humanos, ou a inteligência artificial vai extinguir os empregos, né? Então, muito tem se alardeado que a IA vai extinguir o emprego, que as máquinas vão dominar o mundo. Eu queria saber, né, se você entende isso como mito ou como verdade. E agora acho que a gente pode fazer mais uma rodada de perguntas, né? Se alguém tiver mais algumas perguntas. Nós tínhamos separado algumas perguntas aqui para ti em relação à GNI, mas você já passou todas as respostas. Então, aqui na nossa parte, a não ser que o pessoal levante mais alguma questão, por nós está tudo muito claro, sem dúvidas. Perfeito. E esses mitos aí, vocês acham que a IA ela funciona ou tem a capacidade de funcionar como o nosso cérebro? Vocês acham que a IA vai se revoltar contra os seres humanos e um dia amanhecer e a IA vai estar matando todo mundo? E o principal, né? Eu acho que o que mais nos afeta hoje
que mais nos preocupa, né? Se, na opinião de vocês, a IA ela vai mexer com a relação de trabalho, com empregos, extinguir empregos? Como é que vocês enxergam isso, né? Quanto à primeira questão da a inteligência funciona como o nosso cérebro, você mesmo disse no início de que é aproximado, mas se nós não temos nem se a medicina ainda não conseguiu desvendar tudo que nós temos dentro da nossa cabecinha aqui, acho que a inteligência ainda não chegou a isso. E quanto a extinguir todos os empregos, eu estava discutindo já, a gente já falou com algumas pessoas, não é, até recebi já um feedback, difícil você ficar divulgando sobre inteligência artificial, porque ela pode extinguir nossos empregos, e eu acredito que tem muita gente aqui pensa nisso. Porém, eu acho que ao mesmo tempo que ela vai otimizar o trabalho de algumas pessoas, ela também vai gerar novos empregos. Eles precisam de dados, então pessoas que conhecem dados, pessoas que trabalham com isso, vai gerar uma nova gama de trabalho. Então, extinguir totalmente, acredito que não, é mais questão dos filmes, né? Daquela Sim. questão que os filmes levantam para gente desde sempre. Ah, não, inteligência artificial vai acabar com a humanidade. E se a gente controlar e fizer bem assim, não tem por que isso acontecer, né? Minha opinião. Eu também acho. Eu costumo dizer o seguinte, né, que a inteligência artificial ela não vai acabar com os empregos. Nenhuma tecnologia na história acabou com o emprego, tá? Então, se a gente for pensar do mundo moderno, da Revolução Industrial para cá, todas as tecnologias que foram lançadas, nenhuma delas acabou com o sistema de empregos. O que aconteceu foi uma mudança, uma adaptação no emprego. Ficou desempregado aquele que não se adaptou. Então, agora, com a vinda da inteligência artificial, é mais uma etapa de adaptação, é uma etapa da gente entender o que é, começar a se adaptar com as novas realidades, né? Então, algumas profissões, alguns cargos vão deixar de existir e outros vão surgir. Simples assim, né? Então, também não acredito que haverá essa extinção em massa dos empregos, né? Bom, e aí falar um pouquinho sobre os desafios, as perspectivas de futuro da inteligência artificial. Bom, quais são os desafios ambientais, tecnológicos e sociais que estão relacionados à inteligência artificial? A primeira coisa é a preocupação com o meio ambiente, já tinha comentado sobre isso numa pergunta, né? Que a inteligência artificial ela gasta muita energia, isso é uma preocupação ambiental, da onde a gente vai tirar essa energia? Do ponto de vista tecnológico, capacidade de armazenamento. Quando a gente fala assim, tá na nuvem. A nuvem, para nós, é nuvem, mas essa nuvem ela está em algum lugar físico, né? Então, está armazenado em algum deserto, submerso em algum oceano por aí, mas está lá. Então, os nossos dados que estão na nuvem, a foto que a gente tira e manda para a nuvem, ela está armazenada em um lugar físico. É, Manter esses locais, esses data centers, é bastante custoso, gasta muita energia. Então, estamos pensando em formas de otimizar esse armazenamento. Capacidade de processamento. Fazer IA demanda muito processamento, computadores parrudos, poderosos. Isso é caro. Como baratear isso? É, E aí a parte social, né? A parte social nós temos aí o que a gente chama do problema do viés ou do enviesamento da inteligência artificial. Então, já se viu muito, já tem isso noticiado quase que diariamente. Inteligência artificial dando respostas, por exemplo, racistas, xenofóbicas. Isso é um problema, mas isso não é um problema da IA, digamos assim, é problema dos dados, do treinamento. Então, como controlar isso? Questões, eu não coloquei aqui, mas as questões de direitos autorais. Então, se eu gero uma imagem via inteligência artificial,
De quem que é essa imagem? É minha? É da inteligência artificial? É do sistema que gerou essa imagem? Se o texto que foi gerado foi baseado na obra de alguém, infringiu os direitos autorais dessa pessoa? Sim, não, eu posso, não posso? Até que ponto eu tenho que informar se o texto ou aquilo foi feito por uma inteligência artificial ou se não precisa? É necessário regulamentar a inteligência artificial ou não? Então, vejo que são várias questões, digamos, sociais, políticas, tecnológicas, ambientais, que estão é, envolvidas aí na inteligência artificial, né? Então, eu acho que uma perspectiva de um futuro aí relacionado a desafios é isso. Fazer regulamentação da IA, o problema do social, a disponibilidade da IA, será que a IA ela vai aprofundar as desigualdades sociais que já existem no planeta? Se a gente for pensar hoje que no nosso planeta quase 3 bilhões de pessoas têm insegurança alimentar, ou seja, não tem nem alimento corretamente, como que essas pessoas que não têm nem como se alimentar corretamente vão acessar essa inteligência artificial, vão fazer uso disso, né? Então, são preocupações que permeiam isso. Nós, pesquisadores, por um lado, desenvolvendo aí a questão tecnológica, pensando nesse lado social e político, né? Os governos, os políticos pensando na parte de regulamentação. Então, são esses desafios que nós temos aí no futuro próximo, né? E aí também aqui coloquei algumas perspectivas tecnológicas. O que está sendo feito agora de termos de tecnologia não somente de IA, mas que está relacionado com a inteligência artificial. É, então, hoje, tem uma busca assim, desenfreada por novos materiais. Então, muitos físicos, químicos, engenheiros estão debruçados nos seus laboratórios tentando criar novos materiais. Grafeno, cerâmica, para quê? Para que eu possa melhorar a capacidade de processamento dos meus computadores. Está sendo investido uma grande quantidade de dinheiro para se desenvolver o que a gente chama de computador quântico. Os computadores quânticos é uma outra perspectiva de computação. Ainda hoje nós estamos muito no começo, não tem nada muito eficiente, mas promete-se que a computação quântica irá revolucionar aí o mundo. Assim como a IA revolucionou, a computação quântica promete, né, que vai revolucionar também. Questão do armazenamento. Então, muito tem se investido e tem se pesquisado em armazenamento, que a gente chama de armazenamento DNA. É utilizar moléculas mesmo, físicas, para armazenar dados. Em vez de armazenar em discos físicos, lógicos, armazenar em moléculas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, as primeiras pesquisas, os primeiros experimentos feitos com isso, seria possível, por exemplo, armazenar todos os filmes que já foram lançados no planeta inteiro dentro de um potinho desse tamanho, assim, pequenininho, tamanho de um potinho de remédio, tá? Utilizando essa tecnologia do DNA. Então, vejam que isso vai revolucionar a forma com que a gente armazena dados. Também tem a computação neuromórfica. O que que é a computação neuromórfica? Então, hoje, a inteligência artificial é baseada em software. Tudo que a gente faz é software. A computação neuromórfica, a gente vai não somente mais software, mas a gente vai criar hardwares baseado no cérebro. Não somente softwares, mas hardwares. E aí a questão da internet também. Então, hoje, por exemplo, a China, a Coreia já estão pensando na internet 6G, né? Então, é fundamental que a gente tenha internet de alta velocidade, de alta disponibilidade, para a gente ter um acesso amplo à inteligência artificial. Então, é uma coisa que os governos têm gastado bastante dinheiro em desenvolver esses padrões de internet. Enquanto aqui no Brasil a gente está engatinhando aí no 5G, a China e a Coreia já estão desenvolvendo a internet 6G, né?
E aí nós temos algumas perspectivas filosóficas da inteligência artificial. Para falar nisso, é necessário a gente fazer uma separação aí em três partes da inteligência artificial, três tipos. Então, existem o que a gente chama de ANI, que é a inteligência artificial limitada, também chamada de IA fraca. Nós temos a IA forte, que é a inteligência artificial geral, e a ASI, que é a superinteligência artificial. Hoje nós temos a ANI. Hoje, por mais que vocês olhem o ChatGPT fazendo aquelas coisas maravilhosas, ainda é uma inteligência artificial fraca, tá? Porque ela é capaz de resolver um único problema e ela foi projetada para resolver um único problema. Isso é a inteligência artificial fraca. O que é a inteligência artificial geral? A inteligência artificial forte seria uma inteligência artificial que replicasse o comportamento do cérebro e o mesmo algoritmo fosse capaz de resolver todos os problemas no mesmo local, no mesmo algoritmo. E nós temos aí a superinteligência artificial, é uma inteligência que vai superar as perspectivas do cérebro humano, ou seja, vai fazer coisas que o cérebro não faz. Tá? Então, hoje, tudo que a gente faz, tudo que a inteligência artificial faz, o cérebro humano é capaz de fazer. A diferença é que a IA faz numa velocidade maior, né? Mas a superinteligência seria uma inteligência que fizesse coisas além do comportamento cerebral. Bom, dito isso, então essas são essas perspectivas filosóficas. Tem muitas empresas hoje investindo fortemente na AGI. Nós não temos nada pronto ainda, não dá para falar que nós chegamos no nível de uma inteligência artificial geral, embora estão se gastando muito dinheiro para criar-se esses sistemas que simulem na sua totalidade o cérebro humano. E aí a questão da superinteligência artificial, isso já é mais uma utopia, atualmente é uma utopia, né, desenvolver esses sistemas, embora tenha gente gastando dinheiro com isso também, tá? E aí entraria ali a questão de se as máquinas podem pensar ou se as máquinas podem ter consciência, etc. O que é de certo, pessoal? Uma abordagem que eu tenho utilizado bastante, estou estudando bastante, é o que a gente chama de inteligência coletiva aumentada. Isso é uma perspectiva muito legal e que está começando a ganhar corpo no mundo e no Brasil também. É, Isso aqui foi baseado na teoria de sistemas. Então, o que que é isso, né? Ao invés, então, as pessoas que defendem essa perspectiva, na qual eu faço parte, por exemplo, ao invés de eu ter aí uma inteligência geral artificial, ao invés de eu ter uma superinteligência, por que que a gente não se comporta, por exemplo, como as abelhas, com pequenos indivíduos trabalhando em conjunto? E aí eu tenho uma inteligência coletiva. Isso eu acho interessante porque a gente consegue ter um ganho de processamento e um ganho energético muito grande trabalhando dessa forma. Só para citar um exemplo, vamos pensar no nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele tem aí aproximadamente 100 trilhões de células. Se a gente conseguisse separar cada uma dessas células e alimentá-las individualmente, né? Sei que é impossível, mas imaginemos que isso fosse possível. Pegar cada uma dessas células do nosso corpo humano e alimentá-las individualmente. A quantidade de alimento e energia gasta para alimentar cada uma dessas células individualmente era infinitamente superior que alimentar o corpo humano como um todo, né? Por quê? Porque quando a gente vai agrupando coisas, a gente vai otimizando a questão energética, etc. Então, há uma corrente forte aí na inteligência artificial de criar sistemas que trabalhem com essa perspectiva, né? De juntar pequenos sistemas inteligentes dentro de um único, agrupando, né, dentro de um sistema complexo maior para aumentar a capacidade de inteligência e a otimização de energia, né? Isso está sendo bastante estudado e eu aposto as minhas fichas nessa abordagem, né?
E aí, algumas questões para a gente pensar. A superinteligência artificial é possível? É possível criar uma superinteligência que suplante e supere e faça coisas que o cérebro humano não tem a capacidade de fazer? A máquina pode, de fato, ter sentimento? Ela pode, adquirir esse sentimento? Não simular sentimento. Simular, às vezes, é fácil, mas adquirir sentimento? E, por último, as máquinas, elas podem ser conscientes, sim, o melhor, autoconscientes. O que é isso? Ela ter noção do eu, como a gente tem do ego, de entender o eu. Será que as máquinas conseguem ter isso? Então, são questões aí que eu deixo para a gente pensar. E é isso. Chegando aqui no nosso final, depois agora eu vou abrir se tiver mais alguma rodada de perguntas. Aí está o meu LinkedIn, para quem quiser seguir lá. Fiquem à vontade para considerações e perguntas. Alexandre. Tô deixando espaço pro pessoal falar aí, que eu já falo demais. Olha, por mim, o evento foi maravilhoso. Eu nunca tinha. Se eu achava que eu conhecia alguma coisa sobre IA, foi por terra nesse momento. Que Mas isso. eu, eu levantei 20 mil perguntas aqui para tirar dúvida, mas tudo foi passado durante o evento. Você foi bem claro em todas as informações. E até a questão das últimas perguntas, das reflexões que você trouxe, já foram, já foram respondidas também, né? De que o sentimento acho que é uma coisa muito humana ainda para a gente falar que uma máquina pode sentir, e acho que são muitas especulações, ainda é muito incerto, como você disse, a gente ainda está na fraca. Se a fraca já está gerando o medo que está gerando nas pessoas, não, vai dominar o mundo, vai substituir as pessoas, imagina quando chegar na AGI, na superinteligência. Então, foi muito bacana mesmo. Agradeço, Gilson, toda a sua disponibilidade. Não estou, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, mas fica aqui meu agradecimento por tudo, por todas as informações que você passou para a gente. Maravilha. Sabrina, muito obrigado aí. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer, pessoal. E agradeço aí o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre inteligência artificial aí. E aí fiquem essas reflexões, tá, pessoal? Se vocês acham que um dia a máquina vai ganhar sentimento e vai ganhar consciência. Sentimentos são reações químicas, né, Edilson? Então, a gente ainda precisa evoluir para o modelo do hardware que você comentou, né? A gente ainda está totalmente lógico, né? Totalmente software que a gente tem de IA hoje em dia. Então, a gente precisa começar a ter a bio, né, envolvida, a química envolvida, para a gente começar a medir sentimentos reais numa máquina e tal. É, Eu vejo que tem muito projeto de desenvolvimento de órgãos, né, para pele, tecidos, tal, essas coisas que uhum, estão bem avançadas, mas em nível de da caixinha aqui na cabeça, né, e a é, química envolvida no corpo ainda é muito complexo, né? Por mais que a gente tenha alguns padrões de neurônios aí que fazem, eu acho que o GPT faz a última versão, se não me engano, são 20 bilhões, né, de parâmetros que ele tem de análise ali, 20, 30 bilhões de parâmetros, não, enfim. é 1 trilhão É, de parâmetros. então, o GPT-4 é mais, né? O 20 bilhões estava no Isso. 3,5, né? Então, assim, é 1 trilhão de parâmetros que ele está analisando, mas mesmo assim ainda não se compara, né, o modelo que a gente precisa para uma AGI ou para ter um Hum, sentimento. O nosso cérebro, ele é, percebe 1 trilhão de coisas num segundo ali, só da gente olhar, né? Então, mas eu sou entusiasta, eu já sou do time que acha que um dia sim vai chegar nesse ponto da gente ter. Acho que está longe, está muito longe, né? A gente ainda precisa evoluir muito na ética também, né? Porque a ética acho que é sim. o mais discutindo nos mundos, né? Porque se fosse nos países, porque
se você não tem a ética, você vai realmente ter, né, uma certa vantagem, algumas coisas, se você colocar, como estão fazendo, né, algumas armas militares com IA, é uma matança, uma chacina que ela pode fazer, né? Ela consegue identificar, consegue padronizar, ela consegue dar um tiro a 10 quilômetros e acertar o alvo correndo. Então, assim, existem muitas questões éticas. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem, né, que a gente vai ter no mundo é a questão ética, né? Vencer esse desafio ético do que a gente vai poder fazer ou não. E o legal é que acho que o GPT passou no teste Turing, né? Acho que é uma informação que eu vi esses dias. Parece que ele, não sei o quanto real é isso, eu só vi algumas notícias ali, mas parece que ele passou no teste Turing. E é legal, né, que a gente já tenha no modelo mais fraquinho, né, o que a gente construiu aí, acho que vamos colocar, eu estou acompanhando aí o desenvolvimento também, vamos dizer que é uns 7 anos aí que a gente começou a engatinhar e nos últimos 3 anos que deu a hype, né, bem forte aí das IA Sim. generativas. Então, nesses 3 anos a gente construiu muita coisa, né, vários sistemas, várias coisas que a gente tem com IA, mas na minha visão, ainda para chegar numa IA, tipo que a gente vê no Star Wars, né, que as IAs tomam decisões, conseguem fazer as coisas como se fossem seres humanos, ainda é muito futurista, né, para a gente falar que a gente vai ter isso, que nós vamos ver, ou, né, a minha expectativa é o computador quântico, né? Porque o computador quântico ele é fora da realidade, né? De o que ele pode fazer num segundo, em comparado com a melhor máquina do mundo. Então, quando a gente ligar Sim. uma IA geral a um computador quântico, aí sim a gente pode começar a ter um pouco de medo, né? Do que pode fazer com isso. É, eu acho que assim, a questão do sentimento, eu sou completamente cético, porque tem algo que é pré-sentimento, o sentimento é uma reação química, mas o pré-sentimento, né? O quanto o sentimento é importante para nós. Então, por exemplo, é, eu gosto de pizza de mussarela, você também gosta de pizza de mussarela, mas será que quando eu como um pedaço de pizza de mussarela, causa o mesmo efeito em mim do que em você? Eu não sei dizer isso, né? E a gente cria escalas. O quanto você gosta de pizza de mussarela? Dê uma nota de 0 a 10. Então, isso é pré-sentimento, né? A gente sabe que é um sentimento de felicidade, talvez, de comer aquilo, mas o pressentimento, quanto aquilo traz, não dá para medir, né? Então, eu acho que essa parte de sentimentos eu sou meio cético, quanto às máquinas ganharem sentimentos. E eu acho que, assim, quando a gente tiver um computador quântico realmente é, Funcional, funcional, né? funcional e estável, aí, aí eu não sei o que pode acontecer, porque dizem, né, que para você ter uma ideia, todo o conhecimento, né, em proporção, todo o conhecimento que foi gerado aí no século XIX, né, tudo que foi acumulado em 100 anos, a gente conseguiu fazer a mesma quantidade de conhecimento acumulado em um século, no pós-guerra, em 25 anos. Então, a gente conseguiu reduzir em 4 partes aí a geração de conhecimento. Dizem que, né, há umas simulações que, com o computador quântico funcional, a gente vai conseguir gerar de conhecimento científico o que foi gerado no século XIX inteiro em 12 horas. Que a gente demorou um século para gerar, com o computador quântico será gerado em 12 horas. Então, eu assim estou Não bastante dá para ansioso. calcular, né, o que isso vai fazer na nossa vida, né? Eu vejo também, só para colocar um adendo do que você colocou, qualquer criptografia que exista hoje de mais alto padrão, um computador Tá bom. funcional quântico, ele quebra em microsegundos, não é nem um segundo. Então, assim, a Sim, gente para pegar quebrar uma criptografia com o melhor computador do mundo hoje pode demorar meses para você quebrar uma criptografia. O computador quântico olha para ela e dá risada, né? Então, eu também sim. sou um entusiasta disso, disso, compartilho do seu sentimento. Eu quero ver a IA no PC quântico, né? Acho que a gente vê na nossa geração ainda, né? Mas dá um pouco de receio, né? Porque a gente vê o quanto a gente consegue fazer, como eu falei, nos últimos 3 anos. Imagina o que a gente consegue fazer, né? Embora o computador quântico ainda ele é como é antigo, né? Ele é uma sala inteira para fazer um computador É, funcionar e por microsegundos, né? Ele não funciona ainda totalmente em tempo real como as máquinas que a gente utiliza, mas quando a gente chegar, e eu acho que está próximo, né? Não está tão longe a gente ter os computadores, primeiros computadores funcionais aí nos próximos 10 anos. E aí quando chegar e ligar uma AGI com um computador
quântico, aí é Aí, realmente ver o que vai dar. eu acho que Se vai a ser o limitação. Exterminador do Futuro ou se vai ser um Star Wars, né? Alguma coisa assim. Tem duas coisas assim, né? A primeira, assim, é que a grande dificuldade hoje do computador quântico é material, então há um investimento gigantesco em desenvolvimento de novos materiais, né? Porque essa resfriação criogênica aí do computador quântico é inviável, manter lá uma sala a menos É 270 um zero graus absoluto, é. Sim. é inviável, né? Então, passa pelo desenvolvimento de materiais estáveis, né? Que consigam se comportar estavelmente em temperaturas, não temperatura ambiente, mas aí a menos 30, menos 40 graus. Então, acho que a grande aposta aí são os computadores quânticos, né? E hoje já a IA já tem alguma coisa ligada, já vi algumas coisas sendo feitas utilizando a ideia do computador quântico, mas está muito impreciso ainda, né? É, Sim. alcançando aí 50, 60% de precisão, está muito engatinhando ainda, né? Mas vamos torcer. Eu acredito que nos próximos 10, 15 anos a gente já tem aí algo funcional mesmo, né? Um assunto Perfeito. nada a ver, assim, só como curiosidade, Edilson, já que a gente está tratando disso. Existem especulações de que o Google, sei lá, Microsoft, estou chutando o nome da empresa, assim, mas tem uma IA que ela já tem um pensamento, consciência, me corrija se eu estou errada, de uma criança de 5 a 7 anos. Você acha que com a tecnologia, com o que nós temos atualmente relacionado a IA, isso pode ser sim verdadeiro ou é só papinho para a gente comprar os produtos? Olha, assim, a questão não sei se são totalmente verdadeiro ou meia verdade. O que que o Google tem? O Google tem um projeto de AGI que chama Gato, que resolve hoje cerca de 470 problemas, né? Então, comparativamente com uma criança, ok, né? Eu ainda acho, por exemplo, que uma criança é mais inteligente. Mas se a gente for comparar a capacidade, de processamento, assim, de resolver problemas, sim. E dizem, por exemplo, que o chat GPT-5, né, o chat GPT-5 vai ter uma capacidade aí de inteligência comparado a PhDs, né? Mas, assim, eu acho que isso vai um pouquinho do marketing também aí, né? Mas, sim, o Google tem um protótipo de AGI já funcional lá dentro deles. Não sei porque eles não publicaram ainda, não disponibilizaram isso comercialmente, mas eles têm sim. E outras empresas devem ter também, né, Gilson? É que eles mantêm, como ainda não é uma coisa 100% funcional e tem muitos riscos, né? Como o Gemini estava sendo racista em algumas questões, então o Google estava segurando o pé. O que forçou o Google a publicar um modelo de IA foi o GPT, né? Eles estavam perdendo o Sim. caminho, então eles se sentiram desesperados. Falaram, não, a gente tem que lançar imediatamente, senão a gente vai perder esse gap, né, da concorrência leal aí. Então, eles não É, queriam revelar agora, né, esse modelo, eles queriam treinar mais, deixar muito mais inteligente, fazer. Eu acho que o que eu ouvi, né, que eu vi umas pesquisas também, era daqui 4, 5 anos ainda que eles iam lançar um modelo legal, né, eles não tinham intenção de fazer tão rápido, só que o GPT acelerou os processos, né, e eu acredito que exista, assim, diversos projetos secretos, né, mas também não boto fé que exista, né, uma inteligência suprema que o pessoal já está utilizando para construir outras coisas, né, a inteligência ajudar a desenvolver outras coisas. Só que a gente não sabe, né? Assim como o computador quântico também, ele já existe há muito tempo, né? O modelo que sim, existe hoje e foi revelado para o público há 10 anos, mais ou menos, né? A ideia do PC quântico. Então, existem muitas coisas que vão ficar por baixo dos panos por muito tempo. A gente vai saber na hora que valer a pena para eles ganhar dinheiro, né? O exatamente. E aí objetivo tem, não é. e aí também tem, não é só a questão de dinheiro, isso tem a questão de segurança do país mesmo, né? Sim, Segurança sim, militar, né? Tem um monte de coisa envolvida, né? Não é, são variáveis complexas, né? Não é sim. nada simples, né? O governo pressiona. Imagina, por exemplo, se ah, essas tecnologias caem em mãos erradas, né? Países que E já está utilizam isso para. acontecendo, né, Dilson? Existem malwares feitos com IA que são tão indetectáveis por antivírus, eles estão se instalando nas máquinas e
estão usando, né, modelos de treinamento, até o próprio GPT, para Sim. melhorar malwares, melhorar adwares, alguns vírus, né? Então, isso já está Olha, acontecendo com o que a gente tem hoje. Imagina com uma inteligência suprema, um computador supremo, o que que você não conseguiria fazer? Invadir uma usina nuclear e colocar sobrecarga em todos os reatores e explodir uma usina nuclear, ou coisas exatamente. semelhantes, né? Enfim. Agora, assim, só para da minha parte para finalizar, o meu ponto de vista, né? Eu só acho que a inteligência artificial ela vai superar o ser humano quando ela for capaz de gerar sua própria energia, assim como o ser humano. Muito Porque justo. Muito justo. enquanto a gente tiver o poder de tirar o fio da tomada, nada vai superar o ser humano, né? A Exato. inteligência Eu começar a não, fazer um monte de não coisa tinha aleatória, pensado por esse lado, mas faz todo é, sentido. ela começar a fazer coisas lá terríveis, inexplicáveis. Se a gente for lá tirar o fiozinho da tomada, ela para. Agora, a Sim. partir do momento que ela conseguir gerar sua própria energia independente do ser humano, aí, como diria o outro, o bagulho fica doido, né? Bem-vindos à Matrix. Aí sim, mas eu acho que vai demorar um tempão para isso acontecer. Edilson, cara, super obrigado. Dá para perceber que você é um gênio da IA. Queria estar no seu nível, de verdade. Eu sou Que isso? fãzão do conceito de IA. Desde criança eu amo a questão de IA. Vamos conversar mais. A gente faz mais esses workshops, vamos lançar cursos, a gente mantém essa parceria em pé. Agradecer também os usuários que estavam com a gente aqui, vai estar disponível depois da gravação aí. Mas super obrigado, cara. Para mim foi, meu, muito importante. Muita coisa que a gente acha que a gente conhece, né? Mas você está na área, está atualmente na área, ativamente também na área, então tem muitos parâmetros aí que eu já notei que eu vou a partir de amanhã buscar. Engenharia de prompt para mim foi uma palavra-chave. Eu já até pesquisei, já vi umas coisas legais, mas Sim. sensacional, cara. Muito obrigado pela explicação, pela calma, paciência e vamos que vamos. Valeu, pessoal. Uma boa noite para todos e até a próxima. Para você também, brigadão, Dilson. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.